Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos e muita alegria poder participar com vocês aqui no nosso canal e poder compartilhar experiências aí de vivências que a gente tem no terceiro setor, dicas, sugestões, orientações. Na verdade, a gente está aprendendo juntos e eu gosto muito dessa construção, desse saber compartilhado desse coletivo, né? E nós temos já distribuído aí, postado, subido alguns vídeos no YouTube. E a gente está com um grupo já de pessoas inscritas e fico muito feliz por isso. E queria contar muito com a sua ajuda, continuar contando para que você continuasse divulgando o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí e assista aos vídeos. E se achar interessante no final do vídeo, dê o seu like aí, tá bom? E compartilhe os vídeos aí nas redes sociais das pessoas aí da sua rede de contato aí, tá bom? Muito bem. Nós falamos na última semana, porque agora nós estamos postando vídeos 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Eu posso postar um vídeo, 2 vídeos por dia, vai depender da demanda, tá? E da possibilidade que a gente puder ir fazendo. Mas estou muito feliz da gente estar podendo compartilhar. Já visitei algumas organizações que me procuraram, fizeram contato. Algumas pessoas têm me procurado, organizações de São Paulo, algumas de Guarulhos. Estou muito feliz por isso, ok? E dizer que a gente está à disposição para a gente crescer juntos. Essa é a grande verdade. A gente compartilhar, porque isso é importante, porque nós estamos num objetivo comum, na busca de transformação social, na busca de uma sociedade mais igualitária. Isso só acontece à medida que a gente compartilha aprendizado, que a gente compartilha o conhecimento. E na semana passada, nós falamos sobre a questão da captação de recursos, e nós dividimos em três dicas, né? A primeira dica, nós falamos que captação de recursos não é captar apenas dinheiro, muito mais que isso, é muito mais amplo. Eu disse que queria trazer um outro viés, uma outra maneira de ver a captação de recursos. Na segunda dica eu falei sobre a importância dos relacionamentos, que nós precisamos estabelecer relacionamentos. As pessoas não são apenas dinheiro, as pessoas não são apenas um R cifrão, elas são pessoas e a gente precisa se importar com elas, seja elas em nível empresarial, enfim, a gente também está ali lidando com pessoas. E a gente falou da fase 3, que são os multiplicadores, né? Ou seja, quando a organização fideliza tanto os relacionamentos, os contatos, as parcerias, que essas pessoas acabam se apropriando da organização e tornam-se os próprios multiplicadores. E as doações começam a chegar de uma forma assim muito fantástica, que gera assim muito crescimento para a organização. E quando a gente pensa em crescimento, é claro que a gente pensa em financeiro e precisa, sim. Mas às vezes o crescimento é humano, o crescimento é de visibilidade, o crescimento é de reconhecimento, de atuação, enfim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diversidade na questão da fonte de captação de recursos. Ou seja, é importante diversificar a fonte de captação de recursos. O que é isso? A gente não pode depender de uma fonte exclusiva de captação de recursos. Isso é óbvio e fato para todo mundo. Mas, infelizmente, a gente cai nesse erro. Então, chega um investidor, seja ele pessoa física, seja ele o governo, seja ele empresa, e oferece valor para manter 100% do seu projeto durante um ano. E a gente se acomoda. Fala isso, não é verdade? A gente se acomoda, essa é a grande verdade. E aí, esse tal nosso erro, da gente enquanto gestor, da gente enquanto empreendedor. Se a gente conseguiu um investidor, seja ele pessoa física, jurídica, do governo, ótimo, mas continue correndo atrás de outras fontes de captação de recursos. Eu me lembro que uma vez eu conversei com algumas pessoas, porque eu pergunto muito para quem já está há muito tempo na área do terceiro setor, e uma determinada pessoa me disse o seguinte: olha, eu perguntei, como que seria a captação de recursos? Qual que se dá de sugestão para a gente ter um equilíbrio, né? Porque a gente fica dependendo só de uma fonte. E aí a pessoa falou para mim o seguinte: Suzana, pense na organização que você gerencia, no projeto, no empreendimento que seja, e pense em dividir ele em 4 partes. Você dividindo em 4 partes, para cada parte você fragmenta 25% de investimento. E aí você pensa em pelo menos 4 principais parceiros. E você corra atrás para que esses 4 principais parceiros invista 25% da receita que a organização precisa, e não todo o valor. Sendo assim, se um investidor, ou se uma verba, se uma parceria deixar de faltar, você ainda tem 3 que complementam.
Fora as outras formas, né, eventuais de captação de recursos que a gente vai falar também mais para frente, adiante, né. Mas eu achei isso muito interessante. Quando ele falou isso para mim, eu falei, puxa, tá aí a sacada. Tá aí a sacada. Por quê? Vocês sabem, como eu sempre digo, eu faço parte, até então estou na ONG Ação Vida, na parte de gestão, cuidando da direção executiva. E nós cometemos um erro, e eu queria que você não seguisse esse nosso erro. Nós dependemos de uma única verba, que foi a prefeitura, verba governamental. Não corremos atrás de outras formas, a gente se acomodou, essa é a grande verdade, cômodo, e a gente não correu atrás de outras verbas. Quando houve o problema de cisão, que eu já contei isso, quando houve o problema de cisão, eu falo isso no vídeo das crises, eu vou deixar o link aqui para você ler, se você não leu, quando as crises chegam. Quando houve o problema de cisão, falta de verba, atraso de verba, a gente tinha até um fundo de reserva, mas o fundo uma hora acaba, a gente acabou sofrendo, dentre outras situações que aconteceram, esse problema de apenas um investidor financeiro. E com isso quebrou a organização em 2018, então estamos desde 2019 a passos devagar, lentos, mas constantes, retornando às atividades da organização. E agora pense, se para uma empresa que adquire um CNPJ, né, que está bem conceituada, apesar que a pandemia quebrou todo mundo, ela demora para recomeçar, pense numa organização de pequeno porte, que é a ONG Ação Vida, de pequeno, médio porte. Né? Dentro da sua receita hoje é uma receita pequena do que tínhamos antigamente. Então, assim, é importante, a dica de hoje é justamente essa: diversifique a sua fonte de captação de recursos. Não tem apenas uma estratégia. Olha, todo ano você tem aquele parceiro que fala, pode contar comigo. Se esse parceiro investe 100% no projeto, na organização, no empreendimento que você está desenvolvendo, tome cuidado. Tome cuidado porque hoje você tem, amanhã você não sabe se tem, entendeu? A gente renova as parcerias, mas crises podem acontecer, por exemplo, como veio uma crise dessa da pandemia. Se você tem um único parceiro, por exemplo, uma empresa, e essa empresa quebra, como é que fica o trabalho? Se você tem um único parceiro, que é uma pessoa física, que diz que todo mês vai ajudar você, mas essa pessoa passa por problemas, como todos nós estamos passando por problemas. Como é que fica o retorno financeiro? Fica difícil. E aí, nisso, a gente compromete todo um projeto. Muita gente, quando a gente pensa em projetos, a gente está falando no mínimo 50, 100, 200 pessoas, sejam crianças, adolescentes, famílias, enfim. Seja foco no meio ambiente, cultura, esporte, enfim. Mas a gente está comprometendo todo esse grupo. Então, assim, foi uma coisa muito simples, mas que eu levei para a vida e tenho levado para a vida. E ao fazer gestão na organização, na ONG Ação Vida, onde eu faço parte, este é o meu princípio. Na hora de elaborar um plano de captação de recursos, a gente vai falar disso também. Como elaborar um plano de captação de recursos, é importante ter, e não só elaborar, mas seguir esse plano, e não precisa ser coisas mirabolosas. Uma organização que está começando agora, de pequeno, médio porte, uma coisa simples, mas que seja um norteador. Se lembra para a gente não sair atirando para todos os lados, pegando doações de todos os lados, e aí você vai abarrotar a sua organização de doações, aí o seu colaborador lá da área de limpeza vai ficar muito bravo com você, porque você vai acumular muita coisa, coisas que não são necessárias, e vai acumular espaço, e você não vai ter, e vai perder tempo em buscar doações que não são importantes para você e para sua organização. Então é importante a gente pensar nisso. Pare e analisa hoje quais são as suas fontes de captação de recursos. Se você tem uma apenas, é problema. Se você tem duas, já é meio caminho andado. Se você tem 3, já está avançando. Se você tem 4 ou mais, já está melhor, porque você gera um equilíbrio, né? E aí você não prejudica a sua organização. Mas pense sempre, não se acomode. Se você tem 4, busque 5. Se você tem 5, busque 6. E assim vai. A gente vai falar mais pra frente também sobre a importância de doações de pessoas físicas. Gente, eu fiz um curso com o Marcelo Straviz, muito bom, sobre captação de recursos, e ele fala sobre como captar os primeiros R$1.000. E eu pensei que isso era impossível de acontecer, mas não é impossível de acontecer. Existem todas as dicas e todas as orientações, e é claro que eu estou dando todas as honras aqui ao Marcelo Straviz, aprendi com ele mesmo,
no curso que eu fiz de captação de recursos. E eu vou compartilhar isso com você, mas tendo como base o princípio do curso que eu fiz. Eu quero compartilhar isso com você, para que você também possa aprender e que por meio desse vídeo você compartilhe com outras pessoas. Gente, ok? Estamos finalizando esse vídeo, essa dica de hoje. A dica de hoje é: diversifique a sua fonte de captação de recursos. Então, lição de casa. Nós já falamos sobre isso. Quanto custa a organização para você? Você precisa saber. Ela custa 100 mil ao ano? Pequeno porte. 200, 300, 500 mil, 1 milhão, grande porte. Como que você vai fazer para alcançar esse 100% e como que você vai fragmentar isso em 4 partes, no mínimo 4 fontes de captação de recursos, para não ficar presa a uma fonte apenas. E aí, quando as crises chegarem, você, como gestor, consegue gerenciar as receitas e a fonte para não prejudicar o projeto. Né? Nós passamos por essa dificuldade na Ação Vida, nós tivemos a dificuldade de fonte de recursos, mas mesmo assim tivemos 1 ano de fundo de reserva, que é uma coisa que eu vou falar também mais para frente. Como elaborar e como fazer um fundo de reserva na organização por meio dessas próprias captação de recursos. De repente, uma captação de recursos livre, um tipo de modelo, a gente vai falar sobre como elaborar eventos. Você pode elaborar eventos e deixar esse fundo, essa captação só para um fundo de reserva, se estiver dentro da sua realidade, é claro, que cada organização tem a sua realidade. Tá bom, gente? Então, a dica de hoje é essa. Diversifique a sua fonte de captação de recursos. Então, fala aí pra gente, escreve aí embaixo se você, hoje na sua organização, como é que funciona? Você tem 100% de verba só de uma fonte ou você consegue diversificar? Compartilha com a gente, pra gente aprender também, compartilhar trocas e experiências, pra gente poder crescer nessa questão de empreendimento, de busca de transformação social. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo.